Meu noivo cancela nosso casamento porque teve um despertar depois que sua ex faleceu. Mas agora tem um despertar na rua, quando não tem onde morar. Para contexto, vou te contar nossas idades e um pouco sobre mim e meu noivo, para que você entenda onde nos encontramos. Eu, de 27 anos, fiquei noiva do meu namorado Bryce, também de 27, há quase 7 meses. Daqui a 2 meses, íamos nos casar. Antes disso, estávamos juntos há 3 anos e já morávamos juntos há tanto tempo que nem lembro exatamente. As coisas estavam indo bem até cerca de 2 semanas atrás, quando Bryce descobriu, por meio de alguns amigos, que sua ex havia falecido. Sobre essa ex, vamos chamá-la de Kelly, eles ficaram juntos por 2 anos, quando estavam na universidade. Tiveram um relacionamento intermitente e continuaram amigos por alguns meses após a formatura, mas depois se afastaram e não se falaram nos últimos 6 anos. Eu consigo entender que ele ficou abalado e tentei ser o mais compreensiva possível. Mas, 3 dias atrás, ele me disse que queria cancelar o casamento. Nas últimas semanas, desde que soube da morte dela, ele estava um pouco distante. Mas eu achei que fossem problemas no trabalho. Sempre que eu perguntava, ele não queria falar, então respeitei isso. Também suspeitei que ele estivesse triste pela ex, porque, mesmo sendo um ex, ninguém deseja a morte da outra pessoa. Ainda mais considerando que eles terminaram de forma amigável. Então, como sua noiva, tentei ser o mais compreensiva possível. Mas ele continuava se fechando. Tentei dar espaço para ele, e isso parecia estar funcionando por um tempo. Achei que ele estava melhorando. Mas, então, ele me comunicou sua decisão. Perguntei por que ele queria cancelar nosso casamento, e ele disse que, aparentemente, teve um despertar depois de saber sobre Kelly e percebeu que queria ficar solteiro por um tempo. As coisas saíram do controle depois que ele disse isso. Porque, quando ele apenas falou que queria cancelar o casamento, eu estava disposta a conversar e resolver as coisas. Comunicação é importante em um relacionamento. Mas, assim que ele disse que sentia que precisava estar solteiro por um tempo, eu perdi a calma. Já tinha tentado ter paciência com ele, mas isso era simplesmente falta de respeito. Claramente, havia algo acontecendo com ele que ele não me dizia, e eu já estava cansada de esperar que ele se abrisse e fosse honesto. Então, no calor do momento, enquanto discutíamos, eu tirei o anel de noivado e joguei na cara dele. Disse que, se era isso que ele realmente queria, que ficasse solteiro para sempre, porque eu estava terminando com ele. Ele ficou bastante ofendido e irritado, não sei porquê, já que eu dei exatamente o que ele queria. Então, ele pegou algumas coisas e foi embora. Desde então, não tive mais notícias diretas dele, mas sim dos pais dele. Segundo eles, eu deveria ter tentado dialogar mais sobre a situação. Eles acham que ele pode ter sido teimoso ao cancelar o casamento, mas que talvez estivesse passando por um momento difícil. Também disseram que devolver o anel daquele jeito não ajudava em nada. Me chamaram de insensível porque ele acabou de perder alguém próximo e essa foi a maneira que encontrou para lidar com o luto. Dizem que ele está em choque e que, por isso, tomou essas decisões. Acreditam que eu deveria ter tido mais paciência e esperado alguns dias para ele mudar de ideia. Não estão felizes comigo e querem que eu me desculpe pelo meu comportamento. Eu realmente não concordo com isso. Acho que ele mereceu o que fiz. Então, sou a errada por terminar com meu noivo enquanto ele estava de luto pela morte da ex? Edição. Percebi que esqueci de mencionar alguns detalhes no meu post original porque estava com pressa. Primeiro de tudo, a morte de Kelly não foi inesperada. Bryce entrou em contato com os pais dela depois de saber da notícia e descobrimos que ela faleceu enquanto dormia. Ela já vinha sofrendo há algum tempo. 2 anos atrás, foi diagnosticada com leucemia, mas apenas amigos próximos e familiares sabiam da sua condição. Como ela e Bryce quase não falavam depois do término, ele também não sabia de nada disso, tão próximos eles eram, e mesmo assim não se falavam há anos. Então, consigo entender que ele esteja abalado pela morte dela, mas, pelo que sei, não consigo imaginar por que cancelaria nosso casamento por isso.
E, claro, além de ser humilhante, também é preocupante financeiramente, porque já está tudo pago. O casamento está a apenas 2 meses de distância, pelo amor de Deus. Quando ele falou sobre querer ficar solteiro, também mencionei isso. Meus pais e eu investimos muito na cerimônia, então deixei claro que, se ele cancelasse, ele e a família dele teriam que nos reembolsar, porque essa é claramente uma decisão dele. Ele esperava que meus pais e eu simplesmente lidássemos com sua indecisão e arcássemos com as taxas de cancelamento, assim como com o que não conseguiríamos reembolsar. Não entendo como isso seria justo. Ele estava cancelando o casamento, então por que deveríamos correr o risco de perder nosso dinheiro? De qualquer forma, a briga não foi apenas sobre o casamento ou sobre ele querer ficar solteiro. Muitas outras questões surgiram, como essa, e, sinceramente, já nem sei mais o que dizer. Comecei a pensar que ele nunca quis se casar comigo desde o início e que talvez isso fosse apenas uma desculpa para escapar do casamento sem ser o vilão da história. É só uma intuição por enquanto, mas, considerando o comportamento dele e dos pais, não acho que esteja muito longe da verdade. Honestamente, não sei mais o que dizer. Atualização 1. Ontem à tarde, liguei para ele e disse que queria resolver tudo de uma vez por todas. Eu queria que ele viesse, pegasse suas coisas e fosse embora. Mas ele começou a discutir comigo, dizendo que os dois morávamos naquela casa e dividíamos o aluguel há anos, então não era justo eu simplesmente expulsá-lo dessa forma. Disse que eu estava disposta a devolver a parte dele no aluguel daquele mês, mas que queria que ele saísse. Depois do que ele fez, isso era o mínimo que ele podia fazer por mim. Ele ficou sem resposta. Algumas horas depois, ele apareceu com uma caminhonete provavelmente emprestada de um amigo ou algo assim e começou a empacotar suas coisas de forma bem agressiva. Fez muito barulho e, o tempo todo, não parava de resmungar. Eu sabia que ele estava muito irritado comigo, mas, sinceramente, não me importava. Depois do que ele fez, não acho que ele tenha o direito de ficar bravo comigo. Se eu for sincera, pareceu que ele estava mais chateado por perder a casa do que por perder a relação. Depois de passar tantos anos com ele, morando com ele, me esforçando para fazê-lo feliz, se isso é o que recebo em troca, então, na verdade, estou muito feliz por não ter me casado. Não consigo imaginar um homem que se incomodaria mais em perder a casa em que vivia e ter que se mudar para a casa dos pais do que em sentir culpa por cancelar o próprio casamento. Mas, de novo, foi ele quem cancelou. Então, acho que é ingenuidade minha esperar que ele sinta qualquer tipo de arrependimento ou remorso por isso. De qualquer forma, depois de um tempo, quando ele terminou de empacotar, começou a levar as coisas para a caminhonete. Mesmo assim, não parava de murmurar. Depois de um tempo, aquilo começou a me incomodar, então pedi para ele parar porque eu estava tentando focar em outra coisa e ele estava me atrapalhando. Esse foi meu grande erro. Ele aproveitou essa oportunidade para começar a brigar comigo de novo. Naquele momento, ele disse que, como eu ainda não tinha feito um cheque devolvendo a parte dele do aluguel, a casa ainda era dele também e que ele poderia fazer o que quisesse. Naturalmente, isso me irritou bastante. Levantei, escrevi o cheque imediatamente e entreguei para ele. Depois, disse que ele precisava ir embora imediatamente, porque eu já tinha terminado com ele. Eu estava cansada dele, das reclamações, da raiva, de tudo. Mas então ele rasgou o cheque em pedaços bem na minha frente e jogou os pedaços na minha cara. Disse que tinha mudado de ideia e que não iria mais embora. Que aquela casa também era dele e que eu não tinha o direito de expulsá-lo como eu estava fazendo. Naquele momento, finalmente perdi a calma. Até então, eu estava tentando me manter serena, porque achava que quanto antes ele saísse, melhor para os dois. Mas, desde que chegou, ele estava me provocando para que eu perdesse o controle, e eu perdi. Comecei a gritar na cara dele, dizendo que ele precisava sair ou eu chamaria a polícia. E eu não estava brincando. Ele começou a me chamar de louca e disse que essa era exatamente a razão pela qual não se casaria mais comigo. Porque, segundo ele, eu claramente não estava bem da cabeça e havia algo profundamente errado comigo, algo que eu precisava tratar. Então,
Começou a inventar desculpas, dizendo diretamente para mim que eu o tinha forçado a aceitar o noivado e a começar a planejar o casamento, mesmo quando ele nem sequer estava pronto para isso. Só para deixar bem claro, isso não foi o que aconteceu. Algumas semanas antes de realmente ficarmos noivos, eu só tinha discutido a ideia de casamento com ele como qualquer casal que está junto há um tempo faria. E, na minha idade, não acho que isso tenha sido algo surpreendente. Claro, eu queria me casar, queria formar uma família, e já estava com ele há um tempo. Então, também queria saber qual era a opinião dele sobre isso. Foi só isso. Nunca disse que queria que ele me pedisse em casamento imediatamente, ou que queria me casar dentro de um ano, ou algo assim. Nunca dei um ultimato. Então, sinceramente, não sei do que ele estava falando quando disse que eu o tinha forçado ou qualquer coisa do tipo. Suponho que seja só mais uma desculpa para ele sair como o bonzinho e eu como a vilã. Naturalmente, quando o confrontei sobre essas mentiras, ele começou a dizer que eu estava manipulando ele. Nem sei por onde começar com isso, porque, claramente, era ele quem estava tentando me manipular. Enfim, a discussão continuou em círculos por alguns minutos, até que simplesmente me cansei e disse que, se ele não estivesse disposto a sair, então eu iria. Porque, no fim das contas, nada disso importava mais para mim. A única coisa que me importava agora era ficar longe dele, porque estava claro que todo o amor que tivemos durante o tempo que passamos juntos já não existia mais. Agora, ele só estava tentando testar minha paciência. Eu havia prometido a mim mesma que não choraria na frente dele, porque isso me faria parecer fraca e eu não queria isso. Mas as coisas estavam muito difíceis para mim, e não consegui me controlar. Então, simplesmente desmoronei em lágrimas e comecei a soluçar sentada no sofá. Se você acha que, pelo menos nesse momento, ele demonstrou alguma empatia ou compaixão, está enganado. Mesmo ali, ele não conseguiu sequer fingir ser humano. Enquanto eu chorava no sofá, em vez de me consolar, ele começou a resmungar que não queria me ver chorar e que nunca teve a intenção de me quebrar daquele jeito. Mas, no final, segundo ele, a culpa também era minha. Porque, segundo suas palavras, não havia motivo para eu ter começado uma briga com ele desse jeito, já que ele já estava indo embora. Mesmo naquele momento, ele continuava insistindo em me manipular, tentando me fazer acreditar que fui eu quem começou a briga, quando, na verdade, ele foi quem começou a ser agressivo comigo desde o início. Mas, a essa altura, eu simplesmente não tinha mais forças para continuar discutindo. Só continuei chorando, porque a situação já não tinha mais conserto. E chorava porque essa não era a pessoa que eu conheci durante tantos anos. Esse não era o homem por quem me apaixonei. E, com certeza, não era o homem com quem eu pensei que iria me casar um dia. Chegou um momento em que eu já nem sabia mais o que tinha acontecido com ele. E isso realmente partiu meu coração. O comportamento dele me destruiu, porque, embora tivéssemos brigado no passado, nunca tinha sido tão ruim assim. Nunca tinha sido tão tóxico. Nunca tinha tentado me levar ao meu limite como fez recentemente. Não faço ideia do que aconteceu com ele, mas algo muito claro mudou para que ele passasse a agir assim. E eu simplesmente não conseguia suportar isso. Então, continuei chorando até que ele finalmente foi embora. E, mesmo depois que ele saiu, chorei por mais meia hora. Literalmente chorei até dormir. Acordei de um cochilo no sofá e, quando olhei o relógio, já era meia-noite. Então, basicamente, não dormi nada a noite toda e estou postando isso agora, às 4 da manhã. Quando ele foi embora, já não estava mais resmungando, apenas saiu em silêncio. Não tentou me consolar, não disse nada, nem sequer se despediu. Apenas fechou a porta e foi embora. Me sinto mal com tudo isso? Sim, é claro que sim. Não acho que seja algo que eu consiga evitar. Apesar de tudo o que aconteceu antes, não dá simplesmente para esquecer que esse era o homem com quem eu planejava me casar. Talvez ele tenha realmente tido algum tipo de despertar depois de saber da morte de Kelly. Mas, para ser sincera, acho que ele só usou isso como desculpa para encobrir o fato de que já não queria mais se casar. Já estava pensando nisso há alguns dias,
e até mencionei antes, mas hoje tenho quase certeza de que foi exatamente isso que aconteceu. Porque, do contrário, não consigo pensar em nenhuma explicação lógica ou racional para o comportamento dele. As coisas de que ele me acusou eram, claramente, apenas ele projetando suas próprias inseguranças. Ele dizia que eu o obriguei a se comprometer comigo, mas foi ele quem fez isso voluntariamente. E agora, ele não consegue lidar com o fato de que arruinou tudo por conta própria. Está tentando me pintar como a vilã da história. Mas, obviamente, isso não vai funcionar, porque eu sei muito bem como as coisas aconteceram. E não vou deixar que ele me manipule a ponto de me fazer acreditar que eu sou a culpada aqui. O que realmente dói é que passamos tanto tempo juntos, e ele sequer teve a decência de ser honesto comigo. Se ele não queria se casar, se não estava pronto para isso, poderia ter me dito. Teria doído? Com certeza. Mas, pelo menos, teria sido a verdade. Agora, sei que ele não me amava o suficiente para ser sincero e transparente comigo. Para ele, era mais importante sair como cara legal nessa situação do que ser honesto com a mulher que dizia amar. Então, não foi só para mim que ele mentiu. Ele também estava mentindo para si mesmo. E tudo isso é muito triste. Já nem sei mais o que pensar. A única coisa que sinto agora é decepção. Não tenho mais palavras. Tudo o que posso dizer é que estou feliz que o casamento tenha sido cancelado. Porque, no fim das contas, acho que ele nunca teria sido feliz comigo, e eu não teria sido feliz com ele, se as coisas eram assim. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas desde minha última atualização. Bryce, os pais dele e os meus começaram o processo de cancelamento de tudo. Meus pais têm sido compreensivos e não jogaram a culpa em mim por nada disso. E como Bryce e os pais dele não querem falar comigo, também não entraram em contato sobre o assunto. Obviamente, estou passando por muita coisa, e essas últimas 2 semanas têm sido uma verdadeira luta para mim mentalmente. Tudo o que tenho feito é ir trabalhar e voltar para casa. E embora no trabalho eu esteja um pouco mais composta, é só porque preciso estar. Mas, em casa, não consigo evitar desmoronar completamente. Eu sei que isso não é saudável. Então, comecei a tentar, ativamente, evitar pensar em Bryce ou em qualquer coisa relacionada a ele. Tirei da vista todos os pequenos detalhes que me lembravam dele, porque não quero mais pensar nele. Não sei se isso é saudável ou não, mas, no momento, é a única maneira que encontrei para lidar com tudo isso. Não estou pronta para a terapia, e também não tenho tempo para isso agora. Então, por enquanto, nem estou considerando essa opção. Também arquivei nossas conversas. Isso doeu mais do que o próprio término, mas era algo que eu precisava fazer. Além disso, apaguei todas as nossas fotos juntos do meu celular. Mas elas ainda estão armazenadas na nuvem. Não acho que estou pronta para deletá-las completamente por um tempo, então deixei lá. Mas estou me afastando o máximo possível. Além disso, fiz várias mudanças no meu estilo de vida. Tenho tentado ir à academia para limpar a mente. Comecei a correr de manhã. E, nos últimos dias, embora eu não possa dizer que estou feliz, pelo menos não estou chorando a cada 2 segundos. Então, acho que isso já pode ser considerado um progresso. Ainda não fizemos nenhum anúncio oficial. Ninguém sabe que terminamos. Mas acho que não vai demorar muito para as pessoas descobrirem, porque ambos nos bloqueamos. Então, claramente, já não nos seguimos mais e, se alguém tentar fuçar, vai descobrir a verdade. Mais óbvio ainda, apagamos a publicação em que anunciamos nosso noivado e todas as nossas outras fotos juntos, ou seja, se alguém decidir bisbilhotar, será muito fácil perceber que terminamos e que não vamos mais nos casar. Nem mesmo contei para meus amigos mais próximos ainda, mas acho que terei que fazer isso em breve. Enfim, por enquanto, é só isso. Já se passaram quase 5 dias desde minha última atualização e, há alguns dias, finalmente contei tudo para meus amigos mais próximos. Convidei-os para minha casa porque queria dar a notícia pessoalmente, achei que esse não era o tipo de assunto que eu queria simplesmente mandar por mensagem.
Como eu disse antes, tenho passado por uma grande luta mental, então também queria ter pessoas queridas ao meu redor. Meus pais continuam perguntando como estou a cada poucos dias e sou muito grata por eles, mas sentia que também precisava dos meus amigos. Então, nos reunimos. Obviamente, eles tinham muitas perguntas sobre por que eu estava tão distante nas últimas semanas e por que não tinha falado com eles. Na verdade, acho que não conversei muito com ninguém, a não ser sobre trabalho. Eles já tinham percebido que Bryce e eu deixamos de nos seguir e apagamos todas as publicações juntos e, quando chegaram, também notaram que ele não estava lá e que muitas das coisas dele já tinham sumido. Expliquei toda a situação e, enquanto falava, acabei chorando de novo. Acontece toda vez que penso ou falo sobre isso, então não me surpreendi, mas foi muito reconfortante ter meus amigos ao meu lado. Eles me consolaram, disseram que tudo ficaria bem e que estavam ali para mim, me deixaram chorar e foi muito bom poder falar sobre isso com eles de forma tão aberta. Já conversei com meus pais sobre isso também, mas, é claro, não posso falar com eles do mesmo jeito que falo com meus amigos. De qualquer forma, foi um alívio tirar tudo isso do meu peito e eles me disseram que quem perdeu foi ele, que ele poderia ter tido uma vida incrível ao meu lado, mas que, no futuro, acabaria se arrependendo de tudo que fez. Talvez não se arrependa agora, mas, em alguns anos, ele vai perceber o que perdeu. Ficar nervoso antes do casamento é normal, mas agir dessa forma está longe de ser normal. Eles me disseram que, no fim das contas, eu tinha desviado de uma bala e, obviamente, concordo com eles. Mais tarde, saímos para beber algo e, pela primeira vez em semanas, realmente me diverti. Isso foi há alguns dias e então, ontem, Bryce me ligou. Eu o bloqueei nas redes sociais, mas não bloqueei o número dele nem nada do tipo. Ele disse que precisava que eu o desbloqueasse porque queria fazer uma declaração conjunta no Instagram dizendo que nos separamos, queria que fizéssemos isso juntos para não parecer algo unilateral. Não entendi o que ele queria dizer com isso, então ele explicou que queria que fosse uma declaração conjunta para que parecesse que foi uma decisão tomada por ambos, em vez de que ele me deixou ou eu deixei ele. Mais uma vez, queria sair como o cara bonzinho da história e não queria que ninguém sequer suspeitasse que foi ele quem terminou comigo, e nem teve a coragem de ser completamente honesto quando fez isso. Achei o pedido dele simplesmente ridículo e disse que não ia desbloqueá-lo por nada. Se ele quisesse fazer uma publicação sobre o término, que fizesse, mas eu não ia fazer parte disso porque, no fim das contas, a verdade era que não foi um rompimento amigável, como ele queria pintar. Não foi algo que os dois queriam, foi algo que ele quis, e não se importou com o que eu queria. Ele foi desonesto o tempo todo, e essa era a versão que eu ia manter, a verdade. Francamente, não me importava com o que os outros iam pensar de mim, isso não era problema meu. Ele tentou discutir comigo, mas simplesmente desliguei e o bloqueei, porque não tenho tempo para isso. Depois, soube por alguns amigos em comum que Bryce fez uma publicação dizendo que a decisão foi dos dois. Eles me procuraram para me confortar, mas fui completamente honesta com eles e disse que aquilo era uma mentira. Ele fez aquela postagem contra a minha vontade, e eu contei a verdade para que soubessem exatamente o que aconteceu. Não me importei se isso parecia desconfortável ou vingativo, eu sabia que para ele era importante manter a imagem de bom moço para todo mundo, e era igualmente importante para mim que soubessem que isso não era verdade. Se isso me fazia parecer rancorosa, paciência, porque, sinceramente, já passei do ponto de me importar com isso. Como esperado, minha decisão de contar a verdade para nossos amigos em comum sobre o que realmente aconteceu não foi bem recebida por Bryce. Ele fez uma série de publicações depois, dizendo que eu estava espalhando uma narrativa falsa para me fazer de vítima e que tudo era mentira. Ele disse que as pessoas deveriam confiar nele, porque pelo menos ele tentou preservar minha dignidade, apesar do meu comportamento. Afirmou que estava decepcionado com a forma como escolhi lidar com a situação, como se isso me importasse. Acho que ele já me decepcionou o suficiente para uma vida inteira, não espero nada melhor vindo dele. De qualquer forma, a maioria dos nossos amigos em comum escolheu acreditar nele, o que também não foi uma surpresa, porque muitos deles eram pessoas que conheci depois que começamos a namorar, então, independentemente de eu estar dizendo a verdade ou não,
já era esperado que tomassem o lado dele. Mas, pelo menos, agora tenho a satisfação de saber que falei a minha verdade, e se as pessoas gostam disso ou não, é irrelevante. Agora, tudo está feito e encerrado, e finalmente vou tentar seguir em frente. Meus amigos me colocaram em contato com uma terapeuta e, pelo visto, vou começar minhas sessões em breve, então espero que isso me ajude de alguma forma. Fora isso, continuo indo para a academia e correndo de manhã. Agora que tenho tanto tempo livre, já que não vou mais me casar, decidi investir esse tempo em mim mesma, construir algo só meu. Muitas coisas novas estão surgindo para mim e vou me manter ocupada, sem me arrepender de ter perdido esse cara, que claramente não era bom para mim. No fim das contas, como minha amiga disse, a perda é dele, e quando ele perceber isso, já vai ser tarde demais. Aliás, já é tarde demais. Eu o amei e ele me perdeu, mas e daí? Agora estou melhor e, mesmo que às vezes eu sinta falta dele, me lembro do que ele fez e isso me ajuda a parar de pensar nele. Atualização 5. 5 meses podem fazer maravilhas pela saúde mental de uma pessoa. O tempo realmente cura tudo, porque, quanto mais distantes estamos das lembranças, menos elas nos afetam. Recebi ajuda, é claro, não fiz tudo isso sozinha. Outra coisa que 5 meses fazem é mostrar a alguém o quanto estava errado. Nos primeiros meses, ele estava aproveitando a vida de solteiro, nisso ele não mentiu, e foi exatamente o que fez. Publicava nas redes sociais, e, embora eu não o seguisse, sempre havia alguém para me contar. Mas esse arrependimento finalmente chegou quando um amigo em comum, um dos poucos que não acreditaram na versão do meu ex, me disse que ele havia pedido para falar comigo. Fico curiosa para saber quantas pessoas ele procurou antes e quantas disseram não ou simplesmente o ignoraram. Minha resposta foi um simples não. Não tenho mais nada a dizer a ele, e, sinceramente, dar qualquer resposta já é muito mais do que ele merece. Sei que estou presumindo muita coisa, porque não sei o que exatamente ele queria falar comigo, mas, neste momento, não consigo imaginar outro motivo além desse. E, mesmo que não fosse isso, também não quero falar com ele, porque não vejo nada de bom que possa sair dessa conversa. Tenho aqui a carta que explica muitas coisas sobre meu ex, uma carta que esse amigo me entregou e que meu ex escreveu para mim. Meu amigo perguntou se eu queria que ele a destruísse ou se queria recebê-la. Levei alguns dias para decidir o que fazer, mas, no fim, pedi para que ele me entregasse, já que, se fosse uma completa perda de tempo, pelo menos serviria para publicar aqui. Essa é a carta com a maior parte do conteúdo, tive que apagar algumas informações pessoais, mas, fora isso, a essência é a mesma. Me comportei como um idiota ao cancelar o casamento e agora me arrependo, porque sei que nossa relação tinha um enorme valor na minha vida. Nesse tempo, conheci muitas mulheres, mas nenhuma delas é como você. Sei que te machuquei, mas talvez agora que ambos tenhamos superado tudo, possamos tentar de novo viver com um encontro, se ainda temos algo especial entre nós. Mas, antes que você rasgue esta carta, quero te explicar por que fiz o que fiz. Quando minha ex faleceu, percebi que a vida era curta demais, e a ideia de passar o resto da vida com uma única pessoa me aterrorizava, mas agora percebi que isso é exatamente o que mais desejo no mundo, principalmente se essa pessoa for você. Desde que te perdi, minha vida tem ido ladeira abaixo. Perdi meu emprego e meus pais não me deixaram mais viver com eles porque estão chateados comigo pelo que te fiz. Preciso da estabilidade que você me dava, porque era exatamente isso que me mantinha centrado e me fazia ser uma pessoa melhor. Ainda tenho o mesmo número de telefone, você pode me escrever por lá. Já te desbloqueei. Essa foi a carta, mas há muita coisa para ler nas entrelinhas, além do que eu mesma consegui descobrir sobre ele. Para começar, quando ele diz que conheceu muitas mulheres, o que ele realmente quer dizer é me envolvi com várias mulheres, mas agora isso não me satisfaz mais e quero voltar para você. E por que eu iria querer um homem que passou por tantas outras e só agora percebeu que quer estar comigo? A parte sobre a ex é ainda menos convincente. Eu até entenderia se ele estivesse passando por uma crise de meia-idade, mas ele tem 28 anos, é um pouco jovem para isso. Sobre perder o emprego e ser expulso da casa dos pais, ele conta apenas meia verdade.
Sim, ele perdeu o emprego e foi expulso, mas, como sempre, na versão dele, ele é o cara legal da história. A verdade é que seus pais o colocaram para fora porque ele estava transformando a casa deles em um apartamento de solteiro, levando garotas para lá a qualquer hora. Eles pediram para que ele saísse. Além disso, ele estava vivendo sem limites, saindo, bebendo e fazendo festa o tempo todo, o que acabou afetando seu desempenho no trabalho e levou à demissão, o que deu aos pais ainda mais motivos para mandá-lo embora. Ele estava vivendo como um adolescente sem rumo, gastando seus últimos centavos, saindo todas as noites e sem emprego. E agora eu é que tenho que consertar essa bagunça? Tenho quase certeza de que ele está morando no carro há algumas semanas, e é por isso que está desesperado para entrar em contato comigo. Nem sequer acredito que ele esteja arrependido ou que ainda me ame. Ele precisa de um lugar para dormir. Bom, fico feliz que agora ele tenha tido seu despertar, mas que tenha sido na rua. E para que não restasse nenhuma dúvida em sua cabeça, entorpecida pelo álcool, eu o desbloqueei apenas para enviar uma única mensagem, nem pense nisso. Depois disso, bloqueei novamente. Nem esperei para ver se ele tinha lido ou não. Quando recebi a confirmação de que ele recebeu a mensagem, foi o suficiente para mim. Embora, na verdade, a confirmação já tenha vindo de outra forma, porque já faz uma semana e ele não tentou mais mandar recado por meio do meu amigo. Mas, se tentar, já deixei claro que não quero ouvir nada. O ex-noivo da OP é um cara patético. Aquela coisa de sofrer pela ex era claramente uma desculpa. Como a OP disse no final, ele só queria ficar solteira de novo e que ela o esperasse de braços abertos como se nada tivesse acontecido. Era mais fácil falar isso para a OP do que mentir para ela e fazê-la sofrer mais. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.